Gente, o tema que eu vou falar hoje é um tema que é delicado, é bem delicado, assim, sabe? Hoje eu cheguei aqui, essa mensagem eu preguei ontem, e 2 pessoas vieram me abordar e disseram a mesma coisa. Como você é corajoso de abordar um tema quando pouco se ouve dentro da igreja? E eu acredito que Deus tem levantado uma geração, uma nova geração, e não somente nova geração, mas pessoas que se dispõem a ser usada pelo Senhor para pregar contra tudo quanto é tipo de injustiça. Porque Jesus fez isso, Jesus combateu a injustiça, Jesus combateu a injustiça social, Jesus combateu, sabe, a religiosidade, Jesus combateu tantas coisas. Mas eu confesso para vocês que de todas as mensagens que eu já preguei, essa aqui é a que eu mais senti o peso espiritual. Eu saí daqui ontem, cara, como se eu tivesse, parece que eu saí daqui triste, sabe? E eu comentei com o Diego hoje de manhã, estava compartilhando com ele, eu falei, cara, que tema delicado. Ele falou, é um tema que, dependendo da forma como você se posiciona e a forma como você coloca, acaba ofendendo as pessoas. E hoje nós vamos abordar o tema preconceito. E esse é um tema que eu acredito que, além de um tema que é tabu dentro da igreja, é um tema que Satanás quer que nós fiquemos bem caladinhos. Sabe por quê? Porque é através do preconceito que as pessoas se distanciam. Porque é por conta do preconceito que as pessoas sentem ódio. É por conta do preconceito que as pessoas não querem se relacionar com outras pessoas. É por conta do preconceito que pessoas não vêm para Jesus. É por conta do preconceito que pessoas não frequentam a igreja. Olha o tamanho da carga que o preconceito gera. Eu acredito que é por isso que essa palavra foi uma palavra tão difícil para mim. Porque existe uma atmosfera espiritual lutando para que isso não aconteça. E eu estou aqui, cara, não para querer pagar de santo, não para querer pagar de, como eu sou bom, não. Eu tenho muitas falhas. Mas através dessa mensagem, Deus abriu os meus olhos para que não é simplesmente levantar uma bandeira contra o preconceito, é agir contra o preconceito, é se posicionar de forma enfática e lutar contra um preconceito e todos os tipos de preconceito. Porque quando nós falamos de preconceito hoje dentro do Brasil, qual é o primeiro tipo de preconceito que vem à sua mente? Racial. Mas existem tantos outros tipos de preconceito que ficam escondidos, sabe, que não são revelados, e pessoas são completamente destruídas. Pessoas são completamente destruídas nas suas emoções, nos seus sonhos, na sua esperança, na sua expectativa. E quando Deus entra, e quando Jesus entra, Ele simplesmente muda todas as coisas, inclusive a questão de preconceito. Estudando essa palavra aqui, e você vai ver comigo, que só existe um jeito de vencer o preconceito: através do amor. O preconceito é a ausência de amor. Será que você pode repetir isso comigo? O preconceito é a ausência de amor. E eu vou provar para vocês o que eu estou falando, não com base no que eu achei, o que eu criei, mas com base no que a palavra de Deus diz. Porque se nós formos pegar a palavra preconceito, a palavra pré, o prefixo pré, que vem de antes, e conceito, o sufixo conceito, é você ter o significado ao fazer juízo de algo. Ou seja, você ter um preconceito é você fazer um pré-juízo de algo que você não conhece a fundo. Isso entra em várias atmosferas. É como se eu pegasse um prato de comida e mostrasse para vocês, e vocês determinassem se esse prato é bom ou ruim, sem conhecer os ingredientes que estão dentro desse prato. Você julgou se esse prato é gostoso ou não é gostoso, simplesmente pela aparência dele. E é exatamente isso que pessoas fazem no seu dia a dia. Julgar uma pessoa por conta da cor da sua pele,
por conta do seu gênero, por conta da sua sexualidade, por conta da sua classe social, por conta da área geográfica onde essa pessoa nasceu, ou pela aparência física, ou por comorbidades, ou então por deficiência, isso é preconceito. Existe o preconceito linguístico, existem tantos tipos de preconceito, existe a gordofobia, cara, é muito tipo de preconceito, e se você sondar o seu coração a fundo, em alguma coisa você tem algum tipo de preconceito. Talvez você tenha preconceito quando o Lucas subiu aqui e começou a falar de dízimo e oferta. Talvez você tenha pensado, essa igreja só quer o meu dinheiro. Cara, a última coisa que essa igreja aqui é o seu dinheiro. O que nós queremos é que você seja salvo pela graça de Deus. Mas embora socialmente ligado, preconceito e discriminação são coisas distintas, porque enquanto o preconceito é o ato de você julgar, a discriminação é o ato de você tratar de forma diferente. Ou seja, discriminação é sim um tipo de preconceito, né? Basicamente, discriminação é a ausência de igualdade, vamos resumir dessa forma, mas é um tipo de preconceito. Às vezes, e nem sempre, o preconceito é visivelmente discriminatório. Aí nós temos o caso, por exemplo, do racismo estrutural. Ele aparece nas entrelinhas, de forma sutil, não como uma forma escancarada, mas causa pequenas ações discriminatórias que são muito prejudiciais. Quando nós vamos atrás de dados e começamos a pesquisar a respeito de preconceito, uma pesquisa feita pelo portal G1, no ano de 2019, mostrou que 30% dos brasileiros sofreram preconceito por conta de classe social. Você não acha isso muita coisa? Você sabia que 28% dos brasileiros já sentiram preconceito por conta da região onde mora? Ah, seu nordestino, ah, seu não sei o que, ah, seu gaúcho, ah, isso, ah, aquilo. Ah, carioca folgada. Cadê a Merícia? 26% dos brasileiros disseram que já sofreram preconceito por conta da religião. Seja evangélico, religiões de matriz afro-africanas, sabe? Sejam católicos, sejam espíritas, 26% dos brasileiros já sofreram preconceito. 24% dos brasileiros já sofreram preconceito por conta do gênero, masculino ou feminino. Nós temos visto nessa pandemia o tanto de feminicídio aumentando. Existe muito preconceito, mas não somente de homens para mulheres, existe muito preconceito de mulher para homem também. 22% dos brasileiros já disseram que sofreram preconceitos por conta da sua raça, por conta da cor da sua pele. E por fim, 9% disseram que sofreram preconceito por conta da sua opção sexual. Vocês percebem como o preconceito é algo que sempre machuca as pessoas? Se eu perguntar aqui nessa atmosfera onde nós estamos aqui, ou então você que também está nos assistindo online, quantas pessoas já foram discriminadas ou sentiram preconceito em alguma área da sua vida? Você pode levantar sua mão se você já sentiu qualquer tipo de preconceito? Melhor, eu não quero te expor, mas eu queria que você levantasse. Se você já sofreu algum tipo de preconceito, eu queria que você levantasse do seu lugar. As pessoas discriminam por tudo. O preconceito ele está enraizado. Se você tem pouco é porque você é preguiçoso. Se você tem muito é porque você é ladrão. O preconceito ele nunca vai te olhar. Ele nunca vai gerar um ambiente onde você é exaltado. Ele é sempre com o objetivo de te diminuir. Você que entrou aqui pela primeira vez, eu peguei só do fundo ali com aquele casal lá atrás, levantou a mão e mais algumas pessoas. Talvez vocês não me conheçam, nunca tenham ouvido falar de mim. E aí olhem aí e digam assim, cara, mas esse careca alemão aí, ele tem cara de folgado. Muito provavelmente, entre esse careca alemão tem cara de folgado, ou, uau, esse cara parece ser um ungido de Deus, é muito provável que você tenha ficado com a primeira opção, porque é o que aparência.
muitas vezes demonstra, mas isso não é quem eu sou. O preconceito, ele sempre tem o objetivo de te destruir, de te diminuir, sabe? O preconceito fez com que nações se voltassem umas com as outras. O preconceito fez com que pessoas acabassem com relacionamentos. O preconceito fez com que sonhos fossem cancelados ou fossem destruídos. O preconceito fez com que milhares de vidas se perdessem, cometessem até mesmo suicídio. Mas hoje eu quero falar, de boca cheia, graças a Deus por Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus não olhou nossa aparência. Jesus não olhou as nossas atitudes, Ele olhou o nosso coração, e Ele enxergou algo dentro de você e dentro de mim, que talvez você nunca enxergue. Graças a Deus, porque Deus não olhou as minhas ações e as minhas atitudes, porque eu era digno do inferno. Eu não estou aqui sendo demagogo não, eu era mesmo. Graças a Deus por Ele, porque viu algo em mim, quando ninguém mais viu. Foi esse mesmo Jesus, que nos ensinou como vencer as tentações. Foi esse mesmo Jesus que nos ensinou como vencer a religiosidade. E hoje nós vamos abordar 3 aspectos, 3 tipos de preconceito que Ele venceu. E que não é uma sugestão, que olha só, faça isso e talvez você vença. Não, você deve vencer. O preconceito não é uma coisa que eu vou tentar vencer. Não, você precisa vencer. Porque se você não vencer o preconceito, você não consegue amar as pessoas que estão à sua volta. Amém? O primeiro preconceito que Jesus venceu foi o preconceito racial. E nessa época aqui, não existia essa questão de cor, branco e preto. Era uma questão racial referente a judeus e samaritanos, judeus contra os gentios, e nós vamos abordar aquilo que está escrito em Lucas 10, de 25 a 35. Então, se você tiver a sua Bíblia e puder abrir, ou então simplesmente acompanhe por aqui, está tudo bem. Lucas 10, 25. E diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isso e viverá. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo que lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote, repita comigo, sacerdote, por aquele mesmo caminho, e vendo-o passou longe. Semelhantemente um levita, repita, levita, descia por aquele lugar e vendo também passou longe. Certo samaritano, que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. A rivalidade dos judeus para com os gentios, não é essa rivalidade, se é que nós podemos chamar, de brasileiro e argentino. Era uma rivalidade real, eles se odiavam, eles não se bicavam. O judeu não gostava do samaritano, porque acreditava que o samaritano era uma raça impura, que eles não eram dignos, porque os samaritanos eram uma mistura dos judeus com povos estrangeiros. Então os judeus achavam: eles não são puro sangue, eles não são 100% judeus, eles se misturaram com povos pagãos, com deuses pagãos de povos estrangeiros. Então eles se odiavam. Jesus era judeu, certo? Jesus não pegou o exemplo e disse: olha só como um judeu é bom, ele passando ali, ele viu, ele cuidou. Não, ele simplesmente contou a respeito do samaritano, uma pessoa que teoricamente era inimiga do seu povo.
Não só por isso, existiam as questões religiosas, porque enquanto os judeus adoravam apenas um Deus, era um povo monoteísta, os samaritanos eram politeístas, eles tinham vários deuses, até mesmo por conta desse monte, dessa miscelânea de relacionamentos criados. Além do que, os judeus acreditavam que o monte do sacrifício, o monte da adoração era o Monte Sião, e os samaritanos acreditavam que era Gerizim. Então assim, são várias coisas que causavam muito ruído na comunicação entre eles, e eles não se gostavam. O que Jesus nos ensina aqui de forma muito clara, através da atitude desse samaritano, é que é impossível que nós vençamos as barreiras, se nós não carregarmos o amor que ele tem. E eu não estou falando um amor onde você bate no ombro do seu irmão e fala assim: amiguinho, eu te amo. Não, muito mais do que isso. Porque 1 João 3,18 diz assim: filhinhos, não amemo-nos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Ou seja, não adianta você bater no ombro do seu irmão e quando vê uma pessoa precisando, virar as costas. Eu não estou falando aqui que é fácil. Essa semana eu fui testado em várias áreas enquanto eu preparava essa mensagem. Ontem nós tivemos uma reunião de liderança aqui na igreja. Quando eu parei meu carro, eu desci do meu carro, tirei os meus filhos, encostou um cara em mim, estava tendo distribuição de cesta básica aqui também, e ele disse assim: olha só, eu sou HIV positivo, eu quero pegar a cesta básica, eu não posso pegar a cesta básica. E aí, cara, ele começou a despejar um monte de coisa em cima de mim, eu tentei ajudar, e aí você descobre, né, que o cara inventou um monte de coisa, mas o que ficou na minha cabeça o tempo inteiro foi: ele é HIV positivo. Ele é HIV positivo. E tudo bem, eu tentei solucionar o problema dele, e quando eu voltei, cara, eu falei: meu, sinto muito, cara, eu não posso te ajudar por conta disso. Ele: tá bom. Cara, foi assim, milésimos de segundo que passou pela minha cabeça, e naquele momento, Deus falou: sério mesmo que você está em dúvida o que você tem que fazer? Sério mesmo que depois de tanto eu ministrar na sua vida, você continua em dúvida, gerando esse tipo de preconceito? Mas gente, sabe quando é assim, milésimos de segundo? É aquele negócio, você pisca o olho, passa tudo isso na sua cabeça, e eu não tive a menor dúvida. Eu toquei na mão dele, dei um abraço nele, falei: cara, volta quarta-feira que a gente pode te ajudar. Quando eu saí dali, eu falei: cara, como Satanás é sujo. Como Satanás é sujo, como ele espera, como ele coloca dúvida no nosso coração, para que nós tenhamos preconceito com as pessoas, simplesmente por conta de uma condição, ou então simplesmente por conta de decisões, ou opiniões, ou por conta de país onde nasceu. Deixa eu te falar uma coisa, você acha que Jesus não ama incondicionalmente um muçulmano? Ele ama o muçulmano ou não ama o muçulmano? Ele é completamente apaixonado pelos muçulmanos. Você acha que Jesus não ama o macumbeiro? Ele ama o macumbeiro. Você acha que Jesus não ama os homicidas? Você acha que Jesus não ama os pedófilos? Está vendo como é difícil falar disso? Porque quando eu falo: você acha que Jesus não ama os pedófilos? A primeira coisa que vem na sua cabeça é: não, tomara que não ame. Não é isso que a sua carne diz, cara? Se eu falar assim: Jesus ama os estupradores, o que vem na sua cabeça? Não, tomara que não ame, tomara que vá para o inferno. Não é isso que vem na nossa vida. Mas deixa eu te falar, perante Deus, o que difere o meu pecado, o que difere muitas vezes os meus pensamentos, ou a minha atitude de julgar alguém pela aparência, de um cara que cometeu um crime hediondo. A diferença, talvez minha para desse homem, é porque eu sei para onde correr. E eu aqui não estou colocando os mesmos crimes, os mesmos pecados, sabe, no mesmo lugar. Lógico que não, existem sim as consequências, e quem é um estuprador tem que pagar pelo seu pecado, pelo seu crime. Quem é pedófilo tem sim que passar por um tratamento psicológico fortíssimo e ter uma libertação. Mas o meu ponto é que é impossível você amar alguém se você não começar a olhar para dentro de si e falar: eu era digno do inferno tanto quanto essa pessoa, mas foi por graça e pelo amor dele que eu fui salvo. Se nós não começarmos a nos colocar no lugar de outras pessoas que sofrem preconceito, é impossível que você ame essas pessoas. Talvez você fale assim: poxa vida, mas Jesus era o cara. Deixa eu te falar, existe uma passagem na Bíblia que Jesus diz: vocês farão o que eu fiz e obras ainda maiores farão.
Você é empoderado pelo Espírito Santo para brilhar a luz de Jesus, mas é o que eu te falei, meu irmão. O que Satanás quer é que você feche a sua boca e que você guarde isso para si. A igreja não pode falar sobre aborto, tem que falar sobre o aborto. A igreja não pode falar sobre racismo, tem sim que falar contra o racismo. Ai, Ramon, mas você, como é que é a onda agora? Que fala que eu não posso falar porque, como é que é? Não é meu lugar de fala, um escambau, meu irmão. Eu posso não ser preto, não, posso não sou. Mas eu conheço um monte de gente que é. Eu tenho amigos que são. Eu posso não ser mulher, mas eu tenho esposa, eu tenho mãe, eu tenho irmãs, eu tenho pessoas que convivem comigo. Eu preciso me levantar. Embora a sociedade diga, não é o seu lugar de fala, você manda a sociedade ir dormir um pouquinho e você se levanta para falar do Evangelho, o Evangelho que transforma. Gente, essa semana eu nunca estudei tanto na minha vida. Não, já estudei, mas assim, sobre esse assunto, cara, eu conversei com muita gente. Eu conversei com muitas pessoas para entender as aflições, entender o que essas pessoas carregam, formas de discriminação e preconceito. Então eu tenho embasamento para falar aqui. Eu quero que você escute o que eu estou te falando. Por que Satanás quer que você comece a ter preconceito com aquilo que eu estou te falando agora? Para que você fale, não sabe de nada, inocente. Mas deixa eu te falar, Jesus não simplesmente citou essa história, mas quando teve a oportunidade de agir com amor contra um inimigo, ele agiu. Não foi assim com a mulher samaritana? Quando ele estava indo com seus discípulos à cidade, ele então decide parar naquela cidade, seus discípulos vão comprar comida, Jesus chega até o poço de Jacó e quem está lá? A mulher samaritana. Uma mulher completamente bagunçada, sua vida estava um caos. E Jesus chega e começa a conversar com ela, ela fala, você não sabe quem eu sou? Por que você está maluco de falar comigo? Eu sou mulher e eu sou samaritana, e você está falando comigo? E ali Jesus começa a ter uma conversa com ela. Deixa eu te falar, Jesus sabia dos seus problemas, Jesus sabia das suas confusões, Jesus sabia o que ela carregava, o problema com os maridos. Jesus amou. E porque ele amou essa mulher de uma forma incondicional, porque ele não teve preconceito, eu quero terminar lendo aqui, o que diz lá em João 4,13, eu não lembro se é o versículo 15, ela lê toda essa história e ele diz assim, no fim, ela diz, Senhor, dê-me dessa água para que eu nunca mais tenha sede, e nem precise vir buscar aqui. O que aconteceu foi que Jesus amou essa mulher ao invés de ter qualquer tipo de preconceito. Jesus amou essa mulher e ela se entregou para ele. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus enxerga o seu coração e isso é o que realmente importa. Se você cometeu um pecado absurdo, se confesse perante ele. Coloque o seu joelho no chão, se arrependa do seu pecado. Ele enxerga o seu coração, ele não enxerga o rótulo que as pessoas põem sobre você. Ele não olha para você e diz, você é um pedófilo, você é um abusador, você é um traidor, você é um cheirador, você é um maconheiro. Não, cara, ele te olha com aquilo que tem dentro de você. Jesus enxerga algo em você e é por isso que você está aqui nessa noite. Jesus venceu o preconceito racial e você precisa vencer também. Hoje a luta é contra a desigualdade racial, entre brancos e pretos, onde se estabeleceu essa rivalidade tosca e ridícula, onde pessoas se julgam superiores simplesmente pela cor da sua pele. Cara, nós precisamos nos levantar como igreja para combater isso, porque se nós não amarmos através de atitudes, como está escrito lá em 1 João 3,18, se nós amarmos simplesmente de palavra e não nos levantarmos para combater isso, cara, esse mal nunca vai acabar. Mas as pessoas precisam enxergar que dentro da igreja existe sim pessoas que se importam, pessoas que lutam contra e pessoas que vão se dedicar a isso, a viver como Jesus viveu, vencendo o preconceito racial também, amém? Segundo preconceito que Jesus venceu, preconceito físico. E quando eu falo preconceito físico, eu falo com relação às doenças aparentes
enfim, é uma série de coisas. Eu vou ler para vocês o que está escrito em Lucas 5:12, perdão. Lucas 5:12 diz assim: aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiser podes purificar-me. E ele estendeu a mão, tocou-lhe. Jesus não simplesmente estendeu a mão e falou: seja curado. Jesus tocou no leproso, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Você percebe como Jesus não amou simplesmente através de palavras, mas amou através de ações? Ele tocou no leproso. Vocês sabiam que a lepra é a doença mais antiga do mundo? Casos de lepra são relatados 1350 anos antes de Cristo. Naquele tempo, os leprosos tinham que ficar excluídos da sociedade, eles eram colocados à parte, para que ninguém tivesse contato com eles. Os leprosos em muitos lugares tinham que carregar sino, dizendo, quando eles andavam, o sino balançava e batia, e todo mundo sabia que um leproso estava chegando ou estava passando. Cara, olha o nível de condenação que essas pessoas viviam. Olha o nível de condenação, cara, por conta de uma doença que esse homem carregava durante anos. Deixa eu te contar um segredo. Eu nunca consegui rir de piadas de pessoas que têm qualquer tipo de deficiência. Eu brinco com o Lucas, eu falo às vezes: Lucas, eu acho que às vezes eu sou inocente demais, cara, de achar que não existe isso, de achar que não existe esse tipo de preconceito. E eu não sou santo, porque eu tenho minhas outras áreas de falha, mas com relação a isso, na minha cabeça é meio inconcebível. Então eu fui atrás disso, fui conversar com pessoas, e eu liguei para a Thalita. A Thalita é a responsável pelos surdos, pelo Ministério dos Surdos da igreja, onde ela faz toda a linguagem de Libras, para que as pessoas que não têm audição consigam sim ver o culto e aprender e se entregar a Jesus. Tem sido maravilhoso. Eu decidi conversar com ela, e eu falei: Thalita, me conta um pouquinho, quais são os tipos de preconceito que o surdo sofre? E ela começou a me relatar uma série de coisas que eu fiquei indignado. Como existe ignorância, como o povo é intolerante, como as pessoas são más, simplesmente por conta de uma deficiência. Ela me contou que até pouco tempo atrás, médicos fonoaudiólogos tinham muito preconceito com a língua de sinais, porque eles diziam para as crianças. Então, imagina a situação: você chega numa fonoaudióloga com seu filho, onde você descobre que ele é surdo, e diz para ela: olha só, meu filho é surdo, eu quero ensinar ele língua de sinais, para que ele não enfrente problemas. E muitos médicos diziam: não ensine, porque o seu filho vai ficar preguiçoso e não vai querer aprender o português. E ela disse: existem vários preconceitos. Ela falou, por exemplo, na mesma situação, você chega em um médico e diz: o meu filho é surdo, então apenas o pai ou a mãe, dentro de um ambiente familiar inteiro, decidem se dedicar e aprender a língua de sinais para abençoar o seu filho. Ela falou: Ramon, eu conheço, cara, eu trabalho com isso há muito tempo. Ela trabalha na cultura, ela é uma das melhores do Brasil. Ela disse: eu conheço poucas famílias onde pai, mãe, irmãos decidiram aprender para ajudar o surdo. Geralmente é ou o pai ou a mãe. Eu fico imaginando, cara, não basta essa pessoa sofrer os preconceitos que ela vai carregar, ela ainda sofre discriminação por conta da própria família. E ela disse mais, ela disse: Ramon, se eu perguntar para 50 surdos quantos sofrem preconceito, eu te garanto que 51 vão levantar as mãos. Ela falou: mas sabe o pior de tudo? O surdo, ele se comunica muito com as expressões faciais, porque quando está fazendo sinais e libras, as emoções elas são expressas através das suas expressões. E ela falou: não são poucas pessoas que chamam os intérpretes ou os surdos de macaco por conta da expressão. E aqui eu não estou falando por conta de cor, tá? Estou falando por conta da sua expressão facial. Olha o que o diabo faz.
Porque onde existe amor, onde existe o amor de Deus, cara, esse ambiente é completamente transformado. E eu fui atrás de outras pessoas. Tem um irmão aqui que vem aqui, o Márcio, ele tem hoje 35 anos, e ele sofreu um acidente de moto no ano de 2018, ele tinha 32 anos, ele era super esportista, ele era uma pessoa super ativa, um cara sensacional, trabalhava numa multinacional, estava bem na sua carreira. Ele sofreu um acidente de moto, e ele me contou que quando ele acordou do coma, ele estava sem uma perna, ele teve que amputar uma perna. E ele disse que aquilo para ele foi um choque. Ele falou: Ramon, cara, eu não sabia o que fazer da minha vida. Quando eu olhei, sabe, ele falou: mas a minha irmã me disse uma coisa que mudou a minha vida. Ela falou: Márcio, você tem duas opções. Ou você se vitimiza, ou você faz o papel de coitado e vai ser tratado como coitado pelo resto da sua vida, ou então você vai se levantar, você vai se reerguer, você vai se superar e vai se tornar uma inspiração para milhares de pessoas. E ele falou: é lógico que eu quis ser uma inspiração, mas esse processo não foi fácil. A batalha na minha mente era constante. A batalha na minha mente era: eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Ele falou que ele ficou 7 meses afastado do seu trabalho. Quando então ele voltou, ele falou: cara, ninguém sabia o dia que eu ia voltar. Eu tinha licença assim, para quanto tempo eu quisesse, mas um dia eu decidi voltar e cheguei de surpresa. E ele falou: e no andar onde eu trabalhava nessa multinacional, haviam 300 pessoas, todas se levantaram e me aplaudiram. Quando ele me falou isso, eu falei: cara, isso não vai encaixar na mensagem, porque eu quero mostrar para as pessoas como os deficientes sofrem preconceito. Mas Deus me falou: não, é exatamente isso. Porque olha só como um ato de amor faz com que traumas sejam superados. Foi isso que aconteceu na vida desse rapaz. E ele me disse uma coisa que marcou. Ele falou: Ramon, hoje eu sou um homem muito melhor com uma perna do que eu era com duas. Um ato de amor. E não da boca para fora, mas com ações, em verdade e atitude, fez com que ele fosse amado e que ele tivesse sim a sua vida transformada. E hoje de fato ele é uma inspiração para as pessoas. Deixa eu te contar uns dados aqui. Existe uma pesquisa que foi feita pelo Ministério do Trabalho, encomendada pelo Ministério do Trabalho no ano de 2018, se eu não me engano, onde apontou que 69% dos entrevistados com qualquer tipo de deficiência, seja surdo, cego, físico, seja lá qual é o tipo de deficiência, sentem ou já sentiram qualquer tipo de preconceito. E dentro desses preconceitos eu vou englobar aqui abuso moral, abuso sexual, isolamento, bullying e tantas outras coisas. 69% dos deficientes. A lei de cota de deficiente dentro de uma empresa foi feita para a inclusão. Mas o que menos acontece é essa inclusão. Prova disso é que 77% dessas mesmas pessoas nunca foram promovidas ou tiveram um aumento no seu salário por conta do seu cargo. As empresas pegam um deficiente simplesmente para cumprir cota dentro da sua empresa, para não ser multada. Estão pouco se importando, de fato, com a inclusão dessas pessoas. Você entende como o preconceito físico ainda é muito forte no Brasil? Talvez no mundo inteiro, mas aqui nós estamos pegando os dados do Brasil. Vocês entendem como isso é muito forte? Eu vou ler de novo para vocês o que está escrito em 1 João 3,18. Filhinhos, não amemo-nos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato em verdade. Talvez você não seja a pessoa que faça piada com relação à deficiência de um próximo, mas talvez você ria dessa piada. Você é tão culpado quanto quem faz. Talvez você não seja a pessoa que faça piada com relação à cor de uma outra pessoa, mas você dá risada. Você é tão culpado quanto, você é tão preconceituoso quanto. Nós precisamos mudar essa imagem, cara. Nós precisamos ser radicais nessa questão de defender o amor de Deus para com essas pessoas. Existem tantos outros tipos de preconceito contra a gorda, contra a velha, sabe?
Tudo falta de amor. Existe um tipo, existe um antídoto contra o preconceito, é o amor. A sua condição, a sua aparência, a sua situação, a sua deficiência não pode e nunca vai determinar quem você é. Porque o que o mundo vê é um estereótipo. O que o mundo vê é isso aqui, ó. Mas o que Deus vê é a marca que Ele imprimiu na sua vida. A marca que Ele imprimiu sobre você. E o terceiro tipo de preconceito que eu quero falar que Jesus venceu foi o preconceito moral. Eu vou ler aqui para vocês Lucas 19, de 1 a 10. Diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por conta da multidão, por ele ser de baixa estatura. Então, correndo adiante, subiu a uma árvore a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Talvez você não entenda isso, mas os publicanos também eram odiados, era uma classe odiada pelos judeus. Talvez eu não vou falar, mas pense aí no seu lugar. Os publicanos cobravam impostos. Quem cobra impostos não fala, só pensa. Além disso, os publicanos cobravam mais do que deveriam cobrar. Não é muito similar àquilo que nós vemos nos dias de hoje? Os judeus eram roubados pelos publicanos, basicamente. Existia essa rivalidade, existia essa raiva, existia esse preconceito contra esse tipo de pessoa. E aqui eu vou levantar uma questão, e eu quero que você me entenda, porque esse é um assunto muito delicado. Quando nós pensamos em políticos no Brasil, nós tendemos a colocá-los tudo no mesmo saco. Nós tendemos a pensar: todo político é corrupto. Nunca faça isso. Nunca ponha todo mundo no mesmo saco. Porque eu acredito, cara, que existem sim políticos que estão lá tentando fazer o melhor que eles podem, sem se corromper. Mas o sistema é tão brabo que muitas vezes eles estão remando contra a maré. Mas eu creio que Deus dá força. Mas o que eu quero te falar, cara, não bote as pessoas no mesmo saco. Não bote os ruins no mesmo saco do que os bons. Não diga que todo pastor é ladrão. Sabe por quê? Porque isso ofende. Porque eu sou pastor e eu não sou ladrão. Porque o José Luiz é pastor e não é ladrão. Porque o Daniel Beltrão é pastor e não é ladrão. Porque o Diego é pastor e não é ladrão. Não bote todos os pastores no mesmo saco, comparando com aqueles que realmente fizeram mal para muitas pessoas. Da mesma forma, nem todo policial é corrupto. E isso aqui, cara, eu quero ter muito cuidado para falar. Porque muitas pessoas defendem que a polícia é isso, que a polícia é aquilo. Eu não tenho parente policial, mas essa questão de colocar tudo no mesmo saco sempre me incomodou. Saiba que existem sim ótimos policiais, existem os ruins. Colocar tudo no mesmo saco é tão revoltante. Quando esses mesmos policiais ruins param numa favela e simplesmente porque existem um preto, ou existe essa pessoa preta, eles decidem ou então levar embora, ou então prender, ou então matar. Não dá para colocar todo mundo no mesmo saco. Ladrão existe de todas as cores. Existe o preto ladrão, existe o branco ladrão, existe o japonês ladrão, existe o judeu ladrão, existe todo tipo de ladrão. Da mesma forma que existe corrupção, não somente no poder, lá em cima, lá com os políticos, existe corrupção, sabe, quando você burla uma regra, quando você paga para não ter a sua habilitação suspensa, que moral que você tem para cobrar alguma coisa se você faz isso? Cara, vamos parar de ser hipócrita.
A palavra de Deus diz que na medida que você julgar, você vai ser julgado. Não ponha todas as pessoas no mesmo saco. Saiba separar. Zaqueu ali, além de um preconceito por conta da sua posição, ele sofreu um preconceito moral, que é exatamente isso. Todo publicano é safado. Todo político é ladrão. É um preconceito moral absurdo que nós carregamos nos dias de hoje. Você quer um outro aspecto de preconceito moral? A Érica pregou semana passada a respeito da mulher que estava lá pega em adultério. Então, os fariseus e os escribas levaram essa mulher até Jesus para ela ser apedrejada. E Jesus então chega lá e eles falam: Senhor, o que diz a lei? A lei diz que nós devemos apedrejar essa mulher porque ela foi pega em adultério. E Jesus ali escrevendo no chão, e ali, quero te falar uma coisa, alguns teólogos acreditam que Jesus estava escrevendo o pecado de todos aqueles que estavam lá. Jesus diz: aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Jesus continua escrevendo e de repente todo mundo vai embora. Jesus fala: mulher, onde estão os seus acusadores? E ela responde: Senhor, eles foram embora, eles não me condenaram. E Jesus respondeu para ela: eu também não te condeno, vai, não peques mais. Deixa eu te falar uma coisa. Nós vivemos em um tempo de cancelamento, da cultura do cancelamento. Eu não gosto dessa pessoa, eu cancelo ela. Eu não gosto dessa opinião, eu cancelo essa pessoa. Deixa eu te falar uma coisa: e se Jesus tivesse cancelado Zaqueu? Por conta do seu pecado moral. E se Jesus tivesse falado: Zaqueu, deu, estou cansado, não concordo que você cobra mais os impostos. Se Jesus tivesse cancelado Zaqueu, ele não teria a chance de se redimir e devolver e restituir 4 vezes mais todos aqueles que ele roubou. Além disso, Zaqueu não teria tido a salvação e o encontro verdadeiro com Jesus. Se Jesus tivesse cancelado a mulher adúltera, sabe o que tinha acontecido? Ela teria sido apedrejada e morta. Pare de cancelar as pessoas que você discorda. Eu não gosto do presidente, ore por ele. E quem vota no vermelho é burro. Para de julgar as pessoas, cara. Para de julgar, para de falar, ora. Fale menos e ore mais. Porque hoje o que tem acontecido é isso. Essa cultura do cancelamento, deixa eu te falar, não é de agora, não é novidade agora. Isso vem lá dos tempos de Jesus. Só que aqui está pegando força. E lá Jesus não deixou com que isso se propagasse. E aqui está se propagando em um outro nível. Eu vou explicar para vocês o que é a cultura do cancelamento, que hoje é muito comum, nós ouvimos isso. Quem aqui já ouviu a respeito da cultura do cancelamento? Se você não ouviu, eu vou ler para você mais ou menos o que é, eu vou te explicar. A cultura do cancelamento surgiu alguns anos atrás, como forma de chamar a atenção para causas como justiça social e questões ambientais, em prevenções do meio ambiente. Seria uma maneira de amplificar a voz de pequenos grupos oprimidos e forçar ações políticas de marcas ou de figuras. Ou seja, vou exemplificar aqui. Você pensa que existe um usuário de mídia social, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, YouTube, sei lá, tem mais 800, que agora Clubhouse, é tanta mídia social que eu não consigo acompanhar aqui, mas vamos lá. Então, pensa que esse usuário presencia um ato que ele não concorda, ou uma opinião, uma atitude que ele não concorda. Ele fala: cara, isso é um absurdo. Sabe o que ele faz? Ele printa a tela ou tira uma foto, posta nas redes sociais dele, tendo o cuidado de marcar a pessoa que está sendo denunciada, além de marcar outros influencers que têm a mesma causa que a dele e outras empresas. Isso em pouco tempo faz com que essa mensagem, essa foto tenha sido vista milhares ou milhões de vezes, causando então um efeito cascata de menções nas redes sociais, sem que a pessoa que foi denunciada tenha qualquer oportunidade de se defender ou então se desculpar pelo seu erro. É isso que acontece. E essa pessoa então ela é cancelada, ela passa a ser odiada. Talvez você fale assim: Ramon, mas eu não cancelo, eu nem tenho Instagram, nem sei mexer nisso. Mas talvez você cancele as pessoas da sua vida. Por conta de um erro você fala: olha só, amigo, eu te perdoei, mas vá para o inferno. Isso é cancelar, cara. Se Jesus manda a gente dar outra face, sabe o que significa você dar outra face? É você gerar novas oportunidades. É você dar novas oportunidades, cara.
Sabe, a pessoa te ofendeu, deu uma nova oportunidade para ela se corrigir. Ah, mas ela vai errar. Você erra todo dia com Jesus, meu amigo. Eu erro todo dia com Jesus, cara. Sabe quem é mais santo? Mais santo não é aquele que menos peca. Mais santo é aquele que mais se limpa. É aquele que mais corre aos pés de Jesus para se limpar. Nós vivemos uma cultura do cancelamento, cara, terrível, e nós precisamos acabar com isso. A mídia não ajuda muito. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Como boas notícias não propagam, boas notícias não repercutem, não reverberam. Nós temos aqui toda semana, como o Lucas falou, doação de cesta básica. E você pensa que isso começou lá na pandemia, lá no comecinho, nós ali com a preocupação de alimentar a comunidade, principalmente o pessoal daqui da Zona Oeste, decidimos, sabe, fazer uma força-tarefa. E cara, desde então nós estamos, desde a primeira semana de março até hoje, todas as quartas-feiras, distribuindo pelo menos 350 cestas básicas. Essa semana nós batemos 506 cestas, se não me engano. Mas o meu ponto não é esse. Chegou aqui, provavelmente através de uma denúncia, uma emissora de televisão, numa quarta-feira. Então você pensa que chega a gente aqui, meia-noite, cara, 1h da manhã, e passa amanhã aqui. Se você passar aqui quarta-feira, 7, 8 horas da manhã, a fila está lá embaixo, vai embora. O Diegão viu aqui essa semana. O que acontece é que essa emissora encostou aqui, começou a fazer filmagem, porque o pessoal não estava ali talvez respeitando o distanciamento social, embora a gente tente ajudar, mas encostaram ali, começaram a filmar como quem não quer nada, prestes a fazer uma denúncia, começaram a entrevistar as pessoas, e então entenderam que aquilo era uma causa do bem, que nós estávamos ali para ajudar as pessoas, e que aquilo com certeza não viraria pauta, porque se eles denunciassem isso, causaria um linchamento moral absurdo para eles. Então vieram entrevistar o Daniel Beltrão, que é, junto com a pastora Anaísa, são os líderes da Associação Aviva, e o Daniel contou todo o trabalho maravilhoso que nós fazemos. Olha, nós distribuímos 350 cestas básicas, o ano passado, entre março e abril, foram mais de 120 toneladas de alimento, mais de 28 mil marmitas entregues. Olha que incrível, cara. Ah, legal, ó, essa matéria vai para o ar meio-dia. Faz-me rir, amiguinho. Eu acredito que o cara teve até uma boa intenção de chegar lá e falar, oh, cara, isso aqui é uma pauta, mas talvez não fosse a pauta que eles procuravam. Sabe o que aconteceu? Nem menção. Agora imagina se nós estivéssemos fazendo qualquer coisinha errada, nós teríamos sido cancelados. Deixa eu te falar uma coisa, quantas pessoas não perdem a visão que eu digo, visão espiritual, visão do futuro, tá? Quantas pessoas não têm os seus sonhos enterrados? Quantas pessoas não perdem os seus empregos por conta dessa cultura de cancelamento? O que nós precisamos entender é que nós precisamos cancelar menos e amar mais. Jesus fez isso. Jesus cancelou muito menos e amou muito mais. Talvez você não concorde. Na real, você não precisa concordar. Você precisa obedecer. O que está na Bíblia não é discutível, é indiscutível. Se você crê na inerrância da Bíblia, se você crê que ela é escrita por homens inspirada por Deus, e ela é inerrante, você não questiona, você obedece, mesmo que você não tenha um pingo de vontade, porque obediência é isso. É a mesma coisa que você falar, eu me submeto ao meu chefe, mas se eu não gostar do que ele fala, aí eu não me submeto. Aí não é submissão, amigo. Aí você somente está concordando com ele. Se submeter é quando você não tem vontade de fazer e você faz, porque você reconhece a superioridade de uma pessoa. É isso que é submissão. Essa semana aqui, eu montei essa palavra aqui, na terça-feira, e na terça-noite teve o negócio do Big Brother. Eu nunca assisti, assim, cara, eu assisti, acho que o primeiro Big Brother eu assisti lá em 2002, se eu não me engano, e foi mó barato, foi legal pra caramba, e desde então eu nunca assisti, porque, cara, não é o meu estilo de programa, sabe? Ainda mais hoje que eu tenho 2 filhos, eu tenho que pensar em como administrar o meu tempo, e cara, como não é um programa que eu goste, eu não perco meu tempo assistindo. Não estou aqui julgando quem assista, tá, gente? Não vou falar, é do demônio, é do capiroto, é do esquerdão, não, tipo, cara, cada um sabe de si, se você, enfim, eu não gosto,
Eu não gosto. Eu gosto de assistir futebol, eu assisto. Eu gosto de assistir luta, eu assisto. Eu gosto de assistir a Guerra dos Cupcakes com meu filho, eu assisto. Mas, cara, isso eu não gosto, eu não assisto, tá tudo bem se você assiste. Mas, nesse dia eu decidi assistir. Porque o que tinha de jovem me falando, a Carol Conká vai sair, ela vai ser odiada, ela vai pagar pelo que ela fez, demônio. Quando eu fui assistir, eu achei que tinha uns 3 participantes lá, né? E eu notei que tinha uns 18, que eu nem sabia que a Lumena é do bem, aí a outra é do mal. Eu falo, quem que é a Lumena? Eu não consigo, eu juro para você que eu não consegui entender quem que é essa tal de Lumena até hoje, ninguém me apresentou ela. A Lumena é do mal, né? Ah, tem gente que assiste. Viu só, peguei vocês, hein? Mas não é Lumena, é outra menina que, sei lá, enfim, tem uma menina do bem lá, enfim. Quando eu montei essa mensagem aqui, foi antes desse ocorrido. E aí, essa mulher saiu com 99,17% de rejeição. 285 milhões de pessoas votaram. 285 milhões de pessoas votaram. Quase 285 milhões de pessoas odiaram essa mulher. Essa mulher perdeu, que eu estava vendo, mais de 5 milhões em contrato. E tantas outras coisas. Cara, essa mulher, ela teve a vida assim destruída. E aí, eu comecei a perceber que ela errou, com certeza ela errou, porque senão ela não seria tão odiada. Mas olha como o ser humano é mau. As pessoas começaram a fazer, xingar o filho dela, sabe? Começaram a ameaçar a família dela. E eu penso, cara, essa mesma mulher que propagava o cancelamento está sofrendo isso, está bebendo do próprio veneno. Quem está errado? Os dois estão errados. Sabe? O que essa mulher precisa sentir. E aqui, cara, nós temos uma incrível oportunidade de demonstrar o amor para essa mulher. Porque você não precisa, deixa eu te falar, demonstrar amor não é concordar com as atitudes. Demonstrar o amor é brilhar a luz de Jesus, e é a luz de Jesus que gera transformação. Sabe, a palavra de Deus diz que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Meu querido, você pode falar o que você quiser, se o Espírito Santo não tiver no negócio, não vai convencer. A pessoa pode até se emocionar, mas não vai ter a vida transformada. E eu conversando com a Érica, eu disse, que oportunidade que algum cristão tem de colar nessa mulher e pregar o amor de Jesus. Porque claramente, o que ela fez ali foi uma falta de amor, algumas experiências más, provavelmente que ela viveu durante a vida dela, ou até mesmo o pacto com o capeta, como algumas pessoas dizem. Eu não quero saber, eu quero saber que o amor de Jesus pode invadir a vida dela e restaurar ela. É disso que eu estou falando, é desse amor que transforma, é desse amor que cuida. Para você agir como Jesus, você precisa parar de cancelar, você precisa começar a amar. Você pode escrever num papel? Você tem algum papel? Você tem o seu celular aí? Será que você pode pegar o seu celular e escrever essa palavra num bloco de nota, numa mensagem, onde você estiver? Para que quando aconteça alguma coisa que fuja do seu controle, você sinta ódio, você sinta raiva, você leia isso e entenda, eu preciso parar de cancelar e eu vou amar como Jesus amou. Escreve aí, pare de cancelar e comece a amar. Não é linda essa palavra? Não é linda essa frase? Eu quero encerrar essa mensagem com um texto que está lá em 1 João 4,17, que diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar, aqui eu coloco cancelar, o seu irmão é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Você entende? Fez sentido para você? Se fez sentido para você, eu queria pedir que você levantasse do seu lugar. Se essa mensagem fez sentido para você e você entendeu que somente o amor é o perfeito antídoto, é a perfeita fórmula contra qualquer tipo de preconceito, racial, físico, moral, ou seja lá o que for. E você deseja do fundo do seu coração viver isso. E você deseja do fundo do seu coração transbordar o amor de Jesus. Eu queria pedir que você
levantasse a sua mão onde você estiver e nós vamos fazer essa oração. Eu queria pedir que as luzes fossem abaixadas, para que você não se sinta exposto. Esse é um tempo onde você pode sondar o seu coração. E talvez o seu preconceito não seja um preconceito racial. Talvez o seu preconceito não seja um preconceito físico com as pessoas. Talvez você tenha algum tipo de preconceito aí no seu fundo. Mas eu não gosto de gay. Mas eu não gosto de gordo. Mas eu não gosto de narigudo. Mas eu não gosto de careca. Aí você tem um problema. Brincadeira. O amor de Deus, ele é perfeito. Se você tem qualquer tipo de preconceito contra qualquer coisa, seja vulnerável agora. E levante a sua mão que nós vamos orar. Nós vamos pedir perdão junto. Eu aqui sou o primeiro a levantar a mão, gente. Eu sou o primeiro a levantar a mão. Mas para que nós possamos ser libertos disso, nós precisamos ser vulneráveis e precisamos ser verdadeiros com o Senhor. Você aí no seu lugar, se você, puder pedir perdão para Deus. Pai, perdão, Senhor, por cada vez que nós agimos de forma preconceituosa e não demonstramos o amor que vem do Senhor, o amor que vem de Ti, Pai. Perdão, Senhor, por cada vez, Pai, que nós talvez tenhamos dito algo que tenha machucado pessoas e pessoas tenham se distanciado do Senhor por nossa causa, Pai. Nos perdoa e nos dê a chance de corrigir, Pai. Nos dê a chance de consertar, Jesus. Pai, nós sabemos, Pai, que a Tua essência é o amor, Pai. Em 1 João 4,18 diz por muitas vezes, porque Deus é amor, porque Deus é amor, porque Deus é amor. Pai, e é esse amor que o Senhor derramou sobre o Seu Filho, que nós clamamos sobre as nossas vidas, Senhor. É o amor que transforma, é o amor que acolhe, Senhor. Não é o amor que aceita em qualquer situação, mas é um amor que gera transformação na vida dessas pessoas. Pai, quando o Teu amor veio ao encontro, Senhor, da mulher, Pai, pega em adultério, transformou a vida dela. Senhor, quando o Teu amor veio ao encontro a Zaqueu, transformou a vida dele. Senhor, quando o Teu amor encontrou Paulo, Pai, fez de um perseguidor de Cristo a ser perseguido e disposto a morrer pela Tua palavra. Senhor, é isso que o Teu amor faz, Ele nos muda. Senhor, nós precisamos mudar a sociedade, mas para isso nós precisamos entender o Seu amor de uma forma profunda, Senhor. Por isso nós pedimos perdão, Pai, por cada vez, por cada situação, por cada atitude, Pai, que nós não demonstramos, Pai, aquilo que nós carregamos dentro de nós. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Pai. Em nome de Jesus. Eu tenho um segundo apelo para fazer. Talvez você tenha entrado aqui hoje pela primeira vez, ou talvez você esteja assistindo online. E você ficou maravilhado como Jesus, Ele é perfeito, como Jesus, Ele é incrível, e Ele abraça as pessoas, e você fala, eu sofri tanto preconceito na minha vida, que eu nunca consegui enxergar Jesus dessa forma, e hoje você entrou aqui, e nunca entregou a sua vida para Jesus, mas pôde entender o quão amado você é, e se você deseja entregar o seu coração, para que você tenha um relacionamento verdadeiro com Ele, eu quero orar com você. Eu queria que você levantasse a sua mão. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus e falar, Senhor, a minha vida é Tua, eis-me aqui, eu quero Te servir, mas eu preciso ser curado das minhas feridas, eu preciso receber o Seu amor, eu preciso, olhar e enxergar como o Senhor me enxerga. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus, nessa noite, hoje é o dia que Ele quer ter um encontro com o Senhor, que Ele quer ter um encontro contigo. Se você deseja, levante a sua mão. Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém? Levante a sua mão bem alto para que eu possa te ver. Se existe, glória a Deus. Existe mais alguém? Aqui atrás, eu não estou... Glória a Deus pela sua vida. Existe alguém desse lado que deseja? Levante bem alto para que nós possamos te ver. Nós não queremos te expor, nós queremos nos conectar com você. Glória a Deus pela sua vida. Hoje a salvação entrou na sua casa. Não importa como você entrou aqui, da mesma forma como não importava como Zaqueu estava, quando ele se tornou vulnerável para Deus, Jesus então disse, salvação chegou na sua casa.
E o que Jesus está te dizendo hoje, não importa como você entrou, não importa os teus erros, não importa o que você fez, Ele está te dizendo hoje, a salvação chegou na sua casa, porque eu não me importo com quem você era, eu me importo com quem você vai ser, porque os seus pecados eu levei sobre a cruz, porque as suas dores eu levei sobre a cruz, para que você não tivesse mais julgamento, e não precisasse mais carregar um fardo, que você seria incapaz de carregar. O que Jesus está te falando hoje é, eu carreguei por você. Eu fiz isso por você, porque eu não amo simplesmente da boca para fora, eu amo com ações e com atitudes. Então se você deseja fazer essa oração, coloque a mão no seu coração e diga comigo: Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu sacrifício. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Eu me arrependo dos meus pecados, e eu desejo sentir o seu amor, como eu nunca senti antes. A despeito das minhas lutas, a despeito das minhas dificuldades, eu reconheço que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Em nome de Jesus, você que fez essa oração, os diáconos querem te entregar um papel para que você preencha, para que nós possamos entrar em contato com você. Deixa eu te falar, nós não queremos te pedir nada. Nós queremos cuidar de você, cuidar da sua alma, e para que isso aconteça, nós precisamos dos seus dados, CPF, brincadeira, nós precisamos do seu telefone ou então do seu e-mail, uma forma onde nós possamos nos conectar com vocês. Amém? Será que nós podemos aplaudir? Porque a Bíblia diz que quando uma vida se entrega, existe festa nos céus. Você fez essa oração também? Fez? Tem uma pessoa aqui que fez essa oração. Eu queria que o diácono chegasse próximo aqui, ó. Pegou aí? Glória a Deus. Agora eu tenho um último apelo. Você que sofreu preconceito, isso te machucou de uma forma tão profunda, que você se tornou incapaz de amar, que você se tornou uma pessoa incapaz de ter graça e misericórdia para com os outros. Talvez você tenha sofrido um preconceito racial, onde fez com que você olhasse e odiasse todos os brancos que estão à sua volta. Talvez você tenha sofrido um preconceito porque você é uma mulher empoderada dentro da sua casa. Deixa eu te falar uma coisa, eu estava conversando com o Lucas, e Lucas não o Lucas Lindolfo, mas o Lucas que a gente chama de nego. E a gente chama de nego porque ele quer que nós chamamos ele de nego. Antes que alguém me cancele, vou explicar. Ele chega e ele fala: prazer Lucas, mas pode me chamar de nego. Aí é nego porque a gente ama ele demais. Então, e eu conversando com ele, eu fiquei umas 5 horas essa semana conversando com ele. E perguntando: cara, me conta tudo o que você já sofreu, eu quero entender. Cara, deixa eu te falar, eu vou falar o que eu penso. Se você acha que existe qualquer tipo de preconceito, me fala, porque eu preciso mudar. E a gente foi conversando, ele falou: Ramon, o preconceito ele é tão sujo, que dentro da classe, dentro da militância, da comunidade preta, existe, ele falou, um termo que nós, é como se fosse um super trunfo. Quando você está numa discussão com o negro, com o preto, você joga essa carta, é como se não houvesse mais discussão, você perdeu todos os seus argumentos. E ele falou, é tão sujo que dentro dessa militância existe o preconceito de preto para preto. Porque diz assim: você não é tão preto assim, você é um preto de alma branca. Ou então você é um preto 6 horas, você não é tão preto assim. E ele falou: isso não é, cara, só dentro dessa militância. Dentro do feminismo existe isso, onde as pessoas dizem, as mulheres dizem que porque uma mulher decide então largar o seu trabalho, decide então largar a sua profissão para cuidar e se dedicar ao seu filho, ou se dedicar à sua casa, ela não é tão empoderada assim. Ela não é empoderada, porque ela não é bem sucedida aos olhos humanos. E dentro da comunidade LGBT, ele me disse que existe um preconceito absurdo, daqueles bombadão com aqueles que são mais afeminados. O preconceito é um mal que precisa ser combatido em todas as esferas. Eu estou te falando isso porque talvez você tenha sofrido qualquer tipo de preconceito. Talvez você tenha sofrido um preconceito porque você é gordo, ou você está gordo. Talvez você tenha sofrido um preconceito, cara, porque as pessoas olharem e falavam: olha lá o maconheiro, olha lá o drogado, às vezes olha lá o adúltero, sei lá, cara, o que você viveu. Mas isso gerou uma mágoa e uma dor tão grande em você, que você não consegue se relacionar com Deus e com outras pessoas. E deixa eu te falar, você é sim especial.
Você é sim amado, Ele te amou, Ele te desejou, desde o ventre da sua mãe Ele olhou para você e disse, esse é o meu filho, eu vou usar essa pessoa. Então se você carrega alguma ferida, por conta de preconceitos sofridos, sai do seu lugar e vem aqui à frente, e nós vamos orar por você. Quero pedir, Pai, que o Senhor venha com a sua cura, Senhor, sobre aqueles que foram machucados, por aqueles que tiveram seus sonhos roubados, Pai, por conta de qualquer tipo de palavra maldita lançada por homens. Senhor, eu quero pedir que o Senhor venha derramar a sua cura, Senhor, sobre as feridas abertas, Pai, por conta de más experiências, Deus. Pai, eu quero clamar, Senhor, que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo derramando um bálsamo sobre essas vidas, Pai. Que essa semana, Pai, elas possam ter a melhor semana da vida delas, Pai, onde elas possam experimentar o Seu amor de uma maneira profunda, Senhor. Pai, o Seu amor, Ele é inexplicável, Pai. O Seu amor, Pai, Ele é incondicional, não tem como nós mensurarmos. E eu peço que eles experimentem isso, Pai. Todos aqueles que desejaram, Senhor, no dia de hoje, que eles possam experimentar isso hoje. Pai, nós Te damos toda a honra e toda a glória, e dizemos, Pai, que tudo que nós fazemos aqui, toda a palavra dita, Senhor, todo louvor, toda música cantada é para o engrandecimento do Teu nome e honrar aquele que é capaz de amar, Senhor, aqueles que todos repudiam. É somente o Senhor, Deus. E nós Te pedimos que o Senhor nos use para fazer o mesmo, Pai. Para fazer o mesmo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Cara, que Deus abençoe vocês. Obrigado por ficarem aqui comigo. É um tema polêmico, mas eu espero que Deus tenha falado ao seu coração como falou no meu. Que Deus guarde essa semana, que vocês vão em paz, experimentem a bênção do Senhor e que a graça de Jesus inunde a sua casa em nome de Jesus. Que Deus abençoe.